A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, pastor Argissé Berto da Silveira. Meus irmãos, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e divulguem deste canal de pregação para outros. Isso é muito importante, isto é bom. E se você desejar também aprender mais, ou ter mais conhecimento de Deus através das Escrituras, abaixo no link você encontrará toda a informação necessária para se matricular na FAEST Academia. Então, a leitura que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. E eu quero tomar por base a passagem que encontra-se do versículo 50 até o versículo 53. Então vamos à leitura. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, havendo-o tirado, envolveu-o no lenço e o pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Meus irmãos, esta passagem está dentro dos acontecimentos da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus foi crucificado, foi cravado na cruz, foi morto. Mas acontece o seguinte: se alguém não recorresse pedindo o corpo de Jesus, ele seria lançado em um tipo de vala comum que tinha ali na região do Cedron, do Vale do Cedron, e os bichos que devoravam. Mas acontece, quando todos os discípulos correram, fugiram, as mulheres ficaram de longe, porque estavam com medo. Jesus foi condenado e foi crucificado como um malfeitor, como aquele que estava se levantando contra César. Isto era perigoso. Quem dominava a Palestina era o governador romano, e eles não tinham misericórdia com ninguém. Então os discípulos também ficaram de longe, somente João acompanhou também. Mas quando morreu, note que ele morreu, segundo o registro da Escritura, era mais ou menos 3 horas da tarde. Dentro de poucas horas, começaria então o sábado, onde ninguém podia fazer nada. E aí, a providência divina, para que o corpo não ficasse na cruz, um homem chamado José, a palavra diz que ele era de Arimateia, uma cidade dos judeus. Este homem, pelo que entendemos aqui, pertencia ao Sinédrio, porque diz que ele não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele não foi favorável, como tudo leva a crer também que Nicodemos, mas a maioria prevaleceu. E este homem, então, chegou para Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Meus irmãos, este homem esperava também, diz a palavra, o reino de Deus. Em outras palavras, ele era crente no Senhor Jesus Cristo, mas não acompanhava, era crente de longe. Mas este homem, na hora difícil, mostrou a coragem. Ele é um homem reconhecido, ele é um homem que tinha dinheiro, mas ele teve coragem de ir ao governador e pedir o corpo de Jesus. Meus irmãos, isto foi uma responsabilidade muito grande. Chegar a Pilatos e pedir o corpo de Jesus, que ele era como
que estavam fazendo sedição contra o Império Romano. Então, este homem teve coragem, a fé, o amor que teve pelo Senhor foi mais alto. Como quem diz, eu não vou deixar o corpo na cruz, eu não vou deixar ele assim. E este homem, pelo jeito, era um homem rico. Ele tinha, naquelas imediações, um sepulcro. E diz a palavra, e havendo tirado, envolveu no lençol. Meus irmãos, a capacidade espiritual deste homem, que não acompanhava a multidão, mas naquele momento ele se expôs. O corpo de Jesus, que estava todo machucado, os açoites que recebera, dos espinhos, da crucificação, o lado aberto com uma lança. Este homem, então, teve a graça, a ousadia, a gratidão de tirar Jesus da cruz. E ele envolveu num lençol e pôs num sepulcro novo, meus irmãos. O nome deste homem, José da Arimateia, ficou marcado como um homem de gratidão para todos os tempos. E foi um homem de coragem, então, de fé, neste momento, para ajudar o corpo de Jesus, que ele era um seguidor oculto. Ele não se preocupou com represália. Não se preocupou o que é que poderia dizer que ele, um homem de bem pertencendo ao Sinédrio, que era até considerado senador, não sabemos o que aqueles senadores faziam naquela época, mas ele demonstrou publicamente agora a sua fé, quando muitos correram. Meus irmãos, minhas irmãs, ele tinha um sepulcro escavado, era para ele. Mas é põe o homem, esse corpo, nesse sepulcro que é meu, eu quero honrá-lo. Se eu não honrei na vida acompanhando ele, mas quero honrá-lo na morte. E Deus trabalhou desta maneira, meus irmãos, para cumprir as promessas, cumprir as profecias. E assim, o corpo de Jesus. Eu sempre prego dizendo que Jesus nasceu fisicamente e teve um corpo. Ele viveu entre os discípulos, veio na Palestina pregando, com corpo. Ele foi preso, foi açoitado, foi crucificado com corpo. Ele morreu na cruz do Calvário com corpo, não foi simplesmente uma narrativa qualquer, algo figurado, não, a realidade. E o seu corpo foi tirado da cruz. É uma prova que foi o corpo, foi tirado da cruz. E quem tirou foi José da Arimateia. E é provável que alguém ajudou ele, que ele trouxe alguém, mas não cita o nome. Ele foi sepultado. Mas, meus irmãos, ele não ficou no sepulcro. E tudo isso visto, presenciado pelos soldados do Império Romano, que ali estavam na Palestina. Eles colocaram a pedra, rolaram a pedra, tapando a porta. E depois ainda botaram um lacre, um selo do Império Romano. Ninguém pode mexer nisso. Se alguém rebentasse o lacre para roubar o corpo, como alguém diz, seria crime. Mas acontece que no nascer do terceiro dia, que era o primeiro dia da semana, o poder de Deus, o Espírito Santo, que não tem ninguém para impedir, não tem pedra, não tem parede, penetrou lá no sepulcro, na escuridão do sepulcro, no frio do sepulcro, e trouxe vida para aquele corpo, que era o corpo de Jesus, e deu a vida, e fez aquele corpo glorificado, que a morte agora não poderia ter mais força, poder para fazê-lo. E ele ressuscitou. Meus irmãos, graças a Deus, podemos dizer que ele foi crucificado, morto e ressuscitou num corpo. Não foi simplesmente assim algo figurado, mas foi no corpo. E graças a Deus por isto. E aí vem a nossa redenção, a nossa vitória, porque ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação.
Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você foi abençoada, como eu também fui abençoado, por causa deste homem chamado Jesus, que era verdadeiramente o Filho de Deus e verdadeiramente o Filho de Maria. Coisa gloriosa, coisa poderosa. É a obra de Deus, é Deus realizando aquilo que prometera. Eu quero terminar, mas quero orar. Pai de amor, eu peço, Senhor, que aqueles que ouvirem esta palavra, se porventura não creram no Senhor, a palavra penetre de uma maneira poderosa para que eles possam aceitar e entender que Ele é o Salvador, que Ele é o Libertador. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço em nome de Jesus. Amém.